Bom dia! Vamos testar aqui o nosso áudio, faltando um pouco menos de 1 minuto para começarmos a nossa live. Acho que está tudo bem. Pois se estiver falhando aí, o pessoal avisa. A live do livro de hoje é Augusto Cury, Lidere a Sua Mente. Estamos aqui em Foz do Iguaçu, frio, dia 26 de maio. E agora, pontualmente às 10 horas, sejam todos oficialmente bem-vindos para a nossa live do livro da semana. E o livro é Lidere a Sua Mente, do grandiosíssimo Augusto Cury. Acho que não tem alguém que não tenha ouvido falar do Augusto Cury, né? Bom dia, Maria, seja bem-vinda, tá? Então, vamos correr também para garantir o tempo. Depois, mais pro final, o pessoal que vai chegando depois, eu mostro de novo essa capa, quem que é. E vamos trazer aqui um pouquinho da informação, né? Ou um substrato do que ele traz no livro para a gente aprender a liderar a nossa mente, a lidar com, às vezes, algumas dificuldades. Ele fala muito dos fantasmas da mente e tem muitos conceitos, muitos conteúdos que eu vou definir aqui para vocês, mas que o Augusto ele traz na própria universidade dele. São teorias que ele mesmo criou, identificou, levou inclusive para fora do país, ele é internacionalmente reconhecido, né? Então a gente vai dar uma definição aqui, mas muitas coisas a gente até não vai conseguir aprofundar, a exemplo do autogatilho, que eu vou falar mais para frente, tá? Mas a ideia é que a gente realmente consiga melhorar a nossa autonomia, a nossa assunção da responsabilidade, principalmente relacionado a tudo, absolutamente tudo que acontece com a gente. E também aquilo que não acontece diretamente com a gente, mas é reflexo da nossa manifestação e muitas vezes até das nossas ações, tá bom? Então eu começo citando o autor, né? E aí ele coloca, eu adoro o Cury porque ele, assim como eu, ou eu, assim como ele, né? A gente, cada informação, cada ensinamento, cada teoria que ele traz, a gente coloca aqui várias perguntas. Esse questionamento estimula o nosso raciocínio, ajuda a gente a realmente parar para pensar, ajuda a gente a fazer uma análise crítica sobre nós mesmos, da nossa vida, como que a gente está encaminhando as coisas. Então, eu tenho essa afinidade com ele, tá? Não concordo com todas as teorias dele, mas acho ele uma pessoa, assim, uma sumidade, né, na psicologia, na própria psiquiatria, na psicopedagogia, enfim, ele é uma pessoa fantástica, tem muito mais a agregar, algumas discordâncias poucas que eu tenho dele, até mais relacionado a alguns pontos críticos aí, a questão da infância, da relação com os pais, mas enfim, isso não é assunto dessa live. Então ele começa o livro questionando a condição do nosso protagonismo, né? Augusto pergunta assim: você é protagonista da sua história ou prefere se render à fragilidade? Os sentimentos negativos têm destaque principal na sua vida? Por que essas perguntas iniciais? Porque o objetivo desse livro é, então, desvendar os segredos para que cada um de nós sejamos, sim, o líder da nossa própria mente. Ele nos orienta sobre como ter uma mente saudável e mostra que a verdadeira mudança é conquistada no dia a dia. Então, Augusto também nos ensina a valorizar as pequenas conquistas, os pequenos avanços, os pequenos passos que a gente dá, que faz com que dia após dia a gente construa realmente o nosso propósito de vida, os objetivos que a gente quer chegar. Bom dia, meu amor, seja bem-vindo. Você pode adiar muitas coisas na sua vida, mas não a decisão de ser autor da própria história. Afinal, a vida é um grande livro e é sua responsabilidade escrever os textos. O Augusto Cury também tem uma particularidade que ele faz muitas analogias e muitas comparações, por exemplo, com um livro, às vezes com o teatro da vida, né, a peça, o ator principal, você deixar de ser coadjuvante, às vezes com a própria arte, então uma tela, a tinta, o pincel, o pintor.
ele faz muito essas analogias, o que ajuda bastante na didática também de várias das informações, às vezes alguns conceitos de ponta, inclusive, que ele está trazendo no livro e quer passar para a gente. E aí ele fala assim: quando conseguimos liderar a nossa mente, a gente pensa antes de agir. E a gente pode sim reconhecer os nossos conflitos, reconhecer às vezes atitudes incorretas e fazer com que nós não sejamos controlados pela nossa mente. Não nos deixarmos dominar por ideias que nos perturbem, muitas vezes ideias que vêm de fora, que alguém está tentando colocar na nossa cabeça. Muitas vezes até não nasce da nossa experiência ou do nosso aprendizado. Ao contrário, ele diz que nós é que devemos liderar a nossa mente, fazendo com que ela trilhe o caminho que desejamos. Então é um caminho inverso. Não é a mente liderando as nossas ações, as nossas vontades, as nossas atitudes. É a nossa vontade, o nosso querer, a nossa racionalidade liderando a nossa mente para colocá-la em funcionamento, para agir, né, de acordo com aquilo que a gente quer, que a gente precisa conquistar. Então, nesse livro, o Augusto Cury, ele explica os segredos da mente, desvendando muitas vezes a sua complexidade e nos ensina o que nós devemos fazer então para guiá-la, para inverter esse processo, com o objetivo de ter uma vida melhor. E muitas vezes até a gente gerar essa condição de mais autonomia, porque não é incomum, não é raro a gente muitas vezes tomar decisões, fazer escolhas em função da impulsividade, em função das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, sem muitas vezes pararmos para pensar. E a consequência é que os resultados nem sempre podem ser os melhores, ou podem ser exatamente aquilo que a gente esperava, ou a forma com que a gente esperava com que as coisas acontecessem. E é comum a gente às vezes parar para pensar: nossa, tem alguma coisa que não está dando tão certo assim, o que aconteceu? E a hora que a gente vai ver, a gente está tomando decisão, né, de manada, como eu falo, então sem pensar, porque tá todo mundo fazendo, ou porque todo mundo quer, e a gente precisa ter essa parada estratégica, mesmo que seja milésimos de segundo, para poder tomar a decisão que a gente entende que é a mais adequada ou a melhor para a gente no momento. Augusto Cury, como eu já falei, né, acho que ele é extremamente conhecido, aqui tem uma fotinho dele, ele tá sempre com essa cara boa, é o psiquiatra mais lido do mundo, além de ser psicoterapeuta, cientista, escritor e professor de pós-graduação da USP, dentre vários outros trabalhos que ele faz, inclusive trabalhos voluntários, tá? Para quem não conhece, é uma personalidade que vale a pena conhecer, é um brasileiro que tem referência internacional e muitas vezes até, vamos dizer assim, seguido, né? É referência de conduta internacional também. Tem mais de 35 milhões de livros vendidos somente no Brasil, fora as publicações em mais de 70 países. Então, eu brinco que ele é escritor só nas horas vagas, né? Imagina como é que a pessoa consegue organizar a sua rotina, o seu dia com tanta demanda e ainda assim escrever tanto. É uma personalidade, de fato, a ser estudada e a ser modelada, né? Não quer dizer que a gente vai seguir, e ele fala aqui no livro, você tem que ter as personalidades que você admira para modelar, mas não fazer tudo que o outro faz, até porque você é diferente do outro, o seu propósito de vida é diferente do outro, e a sua conduta, muitas vezes, o seu momento de vida é um momento de vida diferente do outro. Então você precisa modelar sim, mas não seguir cegamente, até porque as motivações que te levam a fazer, a realizar as coisas, nem sempre são as mesmas do que a pessoa que você está modelando. Que a sua vida seja, então, um canteiro de oportunidades. E quando você errar o caminho, não desista. Saiba que ser feliz não é ser perfeito, mas usar as suas lágrimas para irrigar a tolerância. Usar os seus erros para corrigir as suas rotas. Usar as suas perdas para refinar a sua paciência. É criticar menos e apostar muito mais. É dar sempre uma nova chance para si e para os outros. Ser feliz é aplaudir a vida, mesmo diante das vaias.
E olha, essa singularidade do Cury eu gosto demais, como ele é sutil nas analogias e como ele é certeiro, né? Quando a gente consegue assim entender e captar a mensagem que ele coloca por trás dessas analogias, é um autor que eu gosto bastante. Ser autor da própria história é ser líder de si mesmo. E para ser líder de si mesmo, você precisa ser capaz de 7 contextos aqui que ele coloca logo no primeiro capítulo, logo, acho que até está na introdução do livro. Então ele fala assim, que para você ser líder de si mesmo e autor da própria história, você precisa ser capaz de, primeiro, pensar antes de reagir, principalmente nos focos de tensão. Então, se você tem essa conduta como uma conduta diária na sua vida, ou seja, todas as decisões, todas as escolhas, os contextos que você for fazer, você pensar antes de reagir, naturalmente vai ser mais fácil, no momento crítico, no momento de tensão, você ter essa mesma conduta, você conseguir não agir diante da impossibilidade de pensar antes. Ele fala isso o livro todo, tá? De diversas formas, vou trazer aqui algumas falas dele e você vai perceber que o tempo todo é como se fosse assim, a chave de ouro é essa condição de pensar antes de reagir. Segundo, você deve construir metas claras e lutar por elas. Então não é só sonhar, não é ter só o seu objetivo, é fazer até um planejamento de como você vai conquistar esses objetivos e essas metas. Então, construir metas, elas têm que ser claras, elas têm que ser mensuráveis, né? Tem lá aquela tecnologia, lá aquela técnica das metas SMART, e você precisa lutar por elas. Às vezes você vai passar por momentos que parece que aquilo não vai dar certo, não vai funcionar. Reorganize, realinhe a rota e lute pelas suas metas. É a diferença, né? A gente fala, tem muitos autores, muitos profissionais de sucesso que falam, a diferença entre o sucesso e quem conquistou e quem não conseguiu é que quem conquistou não desistiu. Então, lute por elas até conquistá-las. Terceiro, fazer escolhas e saber que toda escolha implica em perdas, não apenas em ganhos. Então lembra que toda escolha você vai decidir por algo em detrimento de outra coisa. Esse em detrimento de outra coisa é o que você tem que estar disposto a perder. Tudo aquilo que você escolhe tem 2 contextos, tem 2 lados, e ao escolher um, você está não escolhendo o outro. E a gente precisa desdramatizar esse contexto decisório. A gente precisa ter tranquilidade e aprender a fazer escolhas mais inteligentes, abrindo mão daquilo que importa menos, tá? Então, lembre-se, para você ser líder de si mesmo, você precisa ser capaz de fazer escolhas e saber que sim, todas as escolhas implicam em perdas, não apenas ganhos. Quarto, você precisa tirar os disfarces sociais, ser transparente e reconhecer conflitos, fragilidades e atitudes estúpidas. Essas coisas vão cruzar o seu caminho. Você vai se deparar, principalmente em momentos de tensão, de conflito, com pessoas muitas vezes que estão agindo sem pensar e que você não seja uma delas, tá bem? Bom dia, Bianca, seja muito bem-vinda. Então, tirar os disfarces sociais, ser transparente e reconhecer que as partes difíceis existem, né? Existem. Então, conflitos, essas condições mais tensas existem sim. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Quinto, não desistir da vida, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Então, olha os contrapontos, né? Para você ser líder de si mesmo, para você ser autor da sua própria história, você não pode, quase condição sine qua non, desistir da sua vida, né? Da vida das pessoas, que te rodeiam, do impacto que a sua decisão, que as suas manifestações trazem na vida dessas pessoas, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Então, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho também dessa condição do silêncio, de esperar, do tempo. Quando tudo parece, o mundo parece estar desabando, é o principal momento de desacelerar. Sexto,
liderar a si mesmo. Óbvio, para você ser o líder de si mesmo, você precisa ser capaz de liderar a si mesmo. Mas o que ele quer dizer com isso? Não ser controlado pelo ambiente, pelas circunstâncias e pelas ideias perturbadoras. A gente vai aprofundar ainda na live essa condição de assumir a responsabilidade, de assumir a autonomia, de assumir tudo aquilo que acontece com você, tá? E de sim assumir a responsabilidade pelo que você provoca no que acontece com os outros. Isso é muito importante, porque você pode ajudar mais, assistir mais os outros a partir do momento em que você tem uma preocupação genuína, sincera do impacto que você causa na vida das pessoas. E sétimo, último, mas não menos importante, é quase que o título do livro, você precisa ser capaz de gerir a própria mente, né? Então você precisa capaz de desenvolver essa autoliderança, essa autogestão e esse domínio sobre a sua mente. É você que define os comandos, que alinha a sua mente para te ajudar nas tomadas de decisões, nas escolhas que você vai fazer durante toda a sua vida. O autoconhecimento básico é fundamental para expandir o prazer de viver, superar a solidão, promover o diálogo interpessoal, estimular a formação de pensadores, enriquecer a arte de pensar, debelar o câncer da discriminação e prevenir a depressão, a síndrome do pânico, os transtornos de ansiedade, incluindo a dependência de drogas, dentre outros fatores patológicos que o ritmo da nossa vida, da atualidade, cada vez mais está piorando e nos levando, né, a tomar decisões impensadas, a agir por impulso e a deixar com que os fatores externos dominem a nossa mente, muitas vezes nos prejudicando e prejudicando as pessoas ao nosso redor. Então o Cury fala assim: por incrível que pareça, a nossa qualidade de vida, em destaque a saúde emocional, fica frequentemente em segundo plano e cada vez mais, né, nesse ritmo que a gente anda. Sem qualidade de vida, não somos mentalmente saudáveis, emocionalmente livres e socialmente maduros e profissionalmente realizados. Então a gente precisa ter esse foco, na minha opinião, né, seria um foco comum de cada vez mais melhorarmos a nossa qualidade de vida, de desacelerar sempre que possível e muitas vezes quando é necessário para a gente conseguir alinhar, né, a nossa rotina, as nossas metas, as nossas escolhas com essa autogestão, com essa liderança da nossa mente, com essas tomadas de decisões, principalmente as críticas, as de mudança de destino, com mais lucidez, com mais sabedoria, com mais inteligência, impactando mais positivamente não só a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que cruzam o nosso caminho, que nos veem como exemplo muitas vezes, ou que seguem, que nos modelam de alguma forma. E aí as perguntinhas do Augusto e minhas também, que eu adoro, né? Tô copiando todas, mas dessa live especificamente, a maioria das perguntas são as que estão no livro, porque ele trabalha muito dessa forma, né? De contextualizar e perguntar para ajudar e fazer a gente pensar. Você se conhece? Tá falando de qualidade de vida, da saúde emocional, da gente se manter mentalmente saudável. E aí, como fazer isso sem se conhecer? Você se conhece? Augusto pergunta pra gente: você já entrou em áreas mais profundas de si mesmo? Tem medo de mapear as suas fragilidades? Um eu mal formado corre grande risco de ser imaturo, ainda que seja um gigante da ciência, ainda que seja socialmente aplaudido, ainda que tenha dinheiro para comprar o que bem desejar, ainda que tenha um grande potencial criativo. Então, não basta ter um sucesso aparente, ter condições aparentemente, se você tem medo de mapear as suas fragilidades, se você não se conhece profundamente, se não é você que guia as suas decisões, as suas tomadas de decisões durante toda a sua vida, tá? E aí, durante todo o livro, até em função de uma teoria que eu vou falar daqui a pouco, que o Augusto criou,
a teoria da inteligência multifocal, ele fala muito do eu. Então, sempre quando eu falar o eu, somos nós, tá? Obviamente, né? Então, eu esse parâmetro de autopercepção, de autoconhecimento que ele traz, tá? E aí ele coloca assim: é impossível fugir de si mesmo. Sendo assim, não temos outra saída a não ser investir no autoconhecimento, conhecermos profundamente quem somos, por que fazemos o que fazemos, como reagimos, o que sentimos, como superamos aquilo que sentimos, se principalmente quando não é tão positivo assim, dentre outras manifestações. Somos líderes de nós mesmos ou somos servos dos nossos traumas? Você conhece aqueles traumas que muitas vezes não te deixam agir, não te deixam inovar, criar algo diferente pelo medo do que pode acontecer em função do que já aconteceu? A pergunta do segundo capítulo é exatamente essa, né? Ele começa o segundo capítulo perguntando: somos líderes de nós mesmos ou servos dos nossos traumas? Porque Cury nos ensina a enfrentar o desafio de deixar de ser escravo da dependência, seja essa dependência qual for, e nos tornarmos realmente líderes de nós mesmos. E aí ele traz muito ele faz uma analogia, um comparativo muito, inclusive, com a dependência química, né? O processo dos vícios, não só das drogas mais pesadas, mas vícios comuns, e como que isso influencia nas nossas tomadas de decisão e no nosso comportamento de modo geral. E aí ele fala assim, ó: seu eu deve gritar no silêncio mental contra a vontade compulsiva. Deve confrontá-la e impugná-la com garra, lucidez e autoridade. Não é simples, mas é possível. Então, tudo que ele traz aqui, e essas mexidas, né, vão ter algumas dicas aqui, não é que sejam coisas fáceis e simples de serem feitas, mas é possível, tá? E aí vem daquela teoria que eu gosto de falar. Tudo aquilo que uma pessoa é capaz de fazer, quer dizer que é possível de ser feito. Então, uma ou outras, ou nós também somos capazes de fazer. Bom dia, Paty ou Cláudio, não sei quem que tá aqui. Tem alguém também que chegou aí com Visão Consciência. Bom dia, seja bem-vindo, tá? O eu deveria saber usar instrumentos para o enfrentamento e a reciclagem das suas angústias e das suas mazelas emocionais. O problema maior é que não fomos ensinados a isso e não sabemos como fazer isso. Nós não aprendemos a lidar com nossos medos e fobias. Muitas vezes, desde a infância, e ele traz aqui aquela situação, né, da criação, tem algumas situações aqui também que fala, né, da nossa infância, da relação com os pais, da criança. Ele coloca que a gente, às vezes, tinha até esse instinto, algumas perguntas que como é que eu posso dizer, explicitava alguma fragilidade, às vezes até a fragilidade dos adultos naquele contexto, e às vezes a resposta era: não interessa, não vamos falar sobre isso, não, isso é ruim. Às vezes até o próprio sentimento, né, de raiva, de tristeza que a criança estava sentindo, ela foi ensinada a não conversar sobre isso. Então, olha só, a gente não aprendeu a falar sobre isso, né, sobre as nossas angústias e mazelas emocionais, como Augusto coloca aqui. E a gente precisa desenvolver isso sim. Então ele traz que a fobia é uma aversão irracional por um objeto fóbico, que pode ser um simples inseto, um elevador ou o ato de falar em público. Então o medo, ele normalmente tem uma razão de ser. A gente precisa descobrir qual é essa razão de ser, por que ele está ali, para que a gente possa trabalhar na causa, né? E aí, certamente, a consequência será diferente e esse medo deve ser transformado. Superar a dependência, de novo, seja ela qual for, dependência física, química, emocional, sentimental, profissional, qual seja ela, social, seja ela qual for, não é uma tarefa simples ou algo que consigamos como se fosse um passe de mágica. Depende, então, de treinamento, educação, psicoterapia, sempre que necessário, novas referências, relações de apoio e muita força de vontade. Outra coisa
Não é do dia para a noite, não existe fórmula mágica, não existe varia de condão. Não basta, quero ser uma nova mulher, plim plim, amanhã ou daqui 5 minutos eu já sou diferente. É preciso investimento, é preciso paciência e é preciso ressignificar. E a ressignificação, ela se fortalece, se dá muito mais em função dos nossos atos, da mudança do nosso comportamento, do que aquilo que a gente fala. A boca fala o que a gente quiser, né? Muitas vezes até coisas que a gente quer muito, mas é a nossa atitude, a nossa manifestação que faz com que a gente realmente se transforme, seja diferente, seja referência de algo que pode ser melhorado, como tantas superações que a gente vivencia aí ao longo da vida, tá bem? Bom dia, quem tá aí representando a Lib Artesanato, seja muito bem-vinda. Infelizmente, o eu é treinado a ficar calado no único lugar em que não se admite ficar quieto. É adestrado para ser submisso. É aprisionado no único ambiente em que, para ser inteligente, saudável e feliz, precisa ser livre. Que ambiente é esse? Dentro de nós mesmos. Seu eu se cala diante dos seus conflitos? Diante de um conflito, você busca opções para superar ou você fica ali com medo do que pode acontecer, das decisões que você vai tomar? Seu eu é líder ou servo dos seus pensamentos perturbadores? Não tenha pressa em responder. Pergunte a si mesmo se você não sofre por problemas que ainda não aconteceram. É o mal do século, né? A geração e a ampliação da ansiedade. Você já sofre cada vez mais por problemas que ainda não aconteceram, que muitas vezes nem vão acontecer? Liberte-se para viver cada dia da sua vida da melhor forma, enfrentando o que precisa ser enfrentado e seguindo em frente sempre, né? Uma mente saudável não exige que sejamos heróis. As mudanças na psique humana não aceitam atos heróicos. A verdadeira liberdade é um treinamento que se conquista dia a dia, formada por experiências saudáveis que alicerçam o seu eu como gestor da sua mente e o autor da sua própria história. A verdadeira liberdade está dentro de você e só depende de você. Aceite essa realidade e assuma as rédeas da sua vida e da sua história. Daqui a pouquinho a gente já vai falar nesse processo de querer culpar os outros e querer colocar a responsabilidade em fatores e em pessoas externas a tudo que acontece sobre nós. Se você ainda faz isso, ou se você ainda se manifesta dessa forma, chegou o momento de dar um basta nisso e assumir literalmente as rédeas da sua vida. O treinamento emocional para ser autor da própria história é um projeto de vida e deve ser contínuo, constante, ad eterno, porque como a gente muda, a gente recicla, a gente melhora, a gente precisa aprender cada vez mais e novas situações, muitas vezes até situações mais complexas, a partir do momento em que a gente se fortalece, tendem a cair no nosso braço, né, nas nossas mãos, para a gente ajudar a resolver, porque a gente já está mais forte, a gente já está mais competente e a gente já está mais apto a resolver problemas cada vez mais complexos. Então, essa condição de ser autor da própria história, ela deve sim ser o seu projeto de vida, essa assunção cada vez mais da responsabilidade de tudo que te acontece. Cabe a você apenas desenvolver esse projeto com confiança. Você é um ser humano complexo. Nós somos, né? A última fronteira da ciência é desvendar como pensamos, qual a natureza e quais os tipos de pensamentos que temos, como o eu desenvolve a consciência e pode ser o gestor da própria mente. Mas, por base, somos todos iguais. Só que, infelizmente, pela falta de compreensão até, né, do espetáculo da vida e dos segredos que nos tecem como seres que pensam, sempre nos dividimos. Bom dia, Ju, seja bem-vinda. A paranoia de querer estar um acima do outro e as guerras ideológicas, comerciais e físicas são reflexo de uma espécie doente e dividida. Sim, infelizmente estamos doentes e cada vez mais divididos. Vocês concordam com isso ou não? Somos seres humanos pertencentes a uma única e fascinante espécie. Temos diferenças culturais, mas os fenômenos que constroem cadeias de pensamento e transformam a nossa energia emocional
são exatamente os mesmos em cada ser humano. Por isso, toda discriminação é desinteligente e desumana, além de extremamente deselegante, eu complementaria. Apaixonar-se pela vida é fundamental. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas se apaixonar pela vida e pela espécie humana é condição fundamental para ter alta qualidade de vida e sabedoria. Lembre-se sempre disso. A vida que pulsa dentro de nós, independente de nossos erros, acertos, status e cultura, é uma joia única no teatro da existência. E cada ser humano é um mundo a ser explorado, uma história a ser compreendida e um solo a ser cultivado. Devemos sim valorizar a nossa indecifrável capacidade de pensar. Aliás, a nossa capacidade de pensar é aquilo que nos diferencia da maioria, se não de todas as outras espécies. Ninguém pode ser um grande líder no teatro social se primeiramente não for no teatro psíquico. Então, o que ele traz aqui? Ninguém pode ser um grande líder, uma grande referência né, na sociedade, na comunidade, nas suas manifestações para os outros, se antes não conhecer a si mesmo. Se antes não for fazendo analogia do teatro, no teatro psíquico, no teatro íntimo, naquilo que motiva as suas ações. Sim, somos todos seres complexos, únicos e dignos. Lemos nossa memória em milésimos de segundo e escolhemos, muitas vezes sem saber como, em meio a bilhões de opções em nosso inconsciente, as informações para construir uma única ideia. E aqui ele traz toda a condição de várias teorias que ele coloca, né? Em função de como que a gente toma muitas vezes as decisões e como que a gente faz esse processo de escolha. Então a gente tem ali um banco de dados da nossa história, né, de toda a nossa vida, de acontecimentos que influenciaram as nossas atitudes, as nossas decisões, as consequências das nossas escolhas. E por menos que a gente às vezes até se lembre desses contextos e desse banco de dados, vamos dizer assim, eles influenciam as nossas decisões futuras. Então a gente precisa aprender a entender como que essa teia funciona, né? Como que essa construção ao longo da nossa vida e da nossa história funciona. Respeitar e tornar algumas pessoas como um modelo é saudável, mas supervalorizá-las bloqueia a nossa inteligência e a capacidade de decidir. Então, aquilo que eu falei lá no começo de você modelar, né, ter as pessoas de referência, aquelas pessoas que são exemplo de vida para você, que te trazem, né, te incentivam, te motivam a querer chegar em determinados patamares e a terem determinadas conquistas, mas que você deve modelar essa pessoa sem bloquear a sua inteligência, a sua capacidade de decidir, até porque, de novo, muitas vezes o que te motivou a agir ou a conquistar um determinado patamar é diferente do propósito de vida daquela outra pessoa, tá bem? Bom dia, Marine, seja bem-vinda. Para ser autor da sua própria história, em primeiro lugar, é necessário enxergar a grandeza do psiquismo humano e nunca se diminuir, nunca inferiorizar-se, ou ser um coitadista que tem pena de si mesmo e que fica procurando culpados pelos próprios conflitos. Ainda que haja culpados, o importante não é promover uma caça às bruxas fora de nós, mas sim encontrar os fantasmas em nossa mente, reciclá-los, reeditá-los e eliminá-los. Bom dia, Bruna, seja bem-vinda. Então, olha só, a gente parar de reclamar da vida e de tudo que acontece com a gente e assumir que tudo que acontece com a gente é responsabilidade nossa. A gente precisa parar, né? Eu adorei essa frase aqui, deixar de ser um coitadista que tem pena de si mesmo e que fica procurando culpados pelos próprios conflitos. E assumir que, ainda que haja esses culpados, ainda que as pessoas errem com você, ainda que as pessoas estejam mal intencionadas com você, é procurar os fantasmas da sua mente, qual foi a brecha que você deu, o que possibilitou aquela pessoa
começar, né, ou a influenciar em algum contexto na sua vida, porque em algum momento ali houve uma brecha, então a responsabilidade é sua sim. É preciso ter consciência de que somos iguais na essência psíquica e nos respeitarmos nas diferenças. Uma pessoa madura não exige que os outros tenham a mesma crença, o mesmo pensamento, a mesma cultura e o mesmo modo de vida que ela tem. Então, ela também respeita as diferenças dos outros. Mas devemos aprender a gerir os nossos pensamentos e as nossas emoções. Precisamos também aprender o verdadeiro significado do eu. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, então essa é a principal teoria do Cury que levou ele para o mundo, tá? Que internacionalizou, existem inclusive matérias de faculdade, de cursos de especialização que são embasadas e ensinam essa teoria. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, o eu representa a nossa consciência crítica, a nossa vontade consciente e a nossa capacidade de decidir. É a nossa identidade, não um mero realizador de tarefas. Então, eu diria assim que é o nosso ser pensante, né? É a nossa consciência em si, né? O que toma essa decisão, o que está à frente das nossas decisões. Bom dia, Mi, seja bem-vinda. O eu é a nossa capacidade de analisar as situações, duvidar, criticar, fazer escolhas, exercer o livre-arbítrio, corrigir rotas, estabelecer metas e administrar o psiquismo. Não é estupidez um ser humano que morre um pouco a cada dia ter a necessidade neurótica de poder como se fosse eterno? E aí aqui a gente amplia essa pergunta, né? Por quanto que ainda vale a pena a gente brigar por poder, perder relações que importam para nós, seja na família, de amizade, no próprio trabalho. E eu adoro também essa fala dele, ele vai falar outras vezes aqui da necessidade neurótica, né? Então ele começa a questionar. Não é estupidez um ser humano que morre um pouco a cada dia ter a necessidade neurótica de poder como se fosse eterno? Não é estupidez uma pessoa que não sabe como gerenciar os seus pensamentos ter a necessidade ansiosa de controlar os outros? Não é uma barbaridade querer ser o mais rico, mais famoso ou o mais eficiente num leito de hospital? Então, qual é o preço que você está pagando por tudo isso que você faz, muitas vezes sem pensar? Porque está todo mundo fazendo, porque está todo mundo querendo, porque as pessoas estão te cobrando. O quanto que você está lúcido para as suas tomadas de decisões e para o caminho que a sua vida está tomando. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Ninguém quer isso. Mas por que muitos que têm espetacular sucesso social e financeiro, em vez de relaxar e aproveitar, continuam no ritmo acelerado, assoberbado, insano, buscando essa necessidade neurótica de conquistar cada vez mais, simplesmente pela dopamina que esse status lhe proporciona socialmente falando. Bom dia, Cris, seja muito bem-vinda. Algumas pessoas tiveram pais fascinantes, uma infância maravilhosa e privada de traumas, mas tornaram-se tímidas, pessimistas, mal-humoradas, ansiosas, porque a base da sua personalidade nem sempre justifica a sua miserabilidade. E o Cury, ele traz também algumas palavras assim pesadas e fortes que eu gosto também, porque dentro do contexto são palavras que cabem muito e às vezes até traz um choque aí para a gente ter um choque de realidade ou para fazer a gente pensar melhor. Bom dia, Ana, seja muito bem-vinda. Há fenômenos inconscientes que produzem pensamentos e emoções sem a nossa autorização, sem a autorização do eu, como o gatilho da memória e o alto fluxo. São fenômenos extremamente complexos que produzem imagens mentais de diversas formas. Então, esses fenômenos que eu falei, ele traz outros aqui, a gente não vai conseguir aprofundar. Mas isso está dentro lá da teoria da inteligência multifocal, que ele explica como que existem, ele faz analogias com as janelas, né? As janelas killers, que são as janelas matadoras da nossa linha de raciocínio, do nosso pensamento, e como que muitas vezes esses gatilhos mentais, esses gatilhos das nossas memórias, produzem imagens que nos fazem enxergar consequências de uma situação futura que nem sempre teria ou terá
consequência em função daquilo que a gente vivenciou no passado. Então, isso é muito inteligente, porque às vezes a gente deduz algo que não está coerente ou não é a dedução mais correta, só que a gente tem aquela dedução em função de algo que a gente já viveu. E aí a gente bloqueia o processo de ter um resultado diferente, às vezes até a oportunidade de viver um contexto diferente. E aí ele fala assim, ó: quantas vezes pensamos o que não queremos e sentimos o que não desejamos? Isso já aconteceu com você? Você tem pensamentos que roubam a sua tranquilidade? Isso ocorre porque há fenômenos que leem a memória sem a nossa autorização, sem a autorização do eu. Eles são vitais, mas podem tornar-se disfuncionais. E aí ele dá aquele exemplo, por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, que automaticamente a gente olha para os dois lados, então é um fenômeno automático, instintivo, né? E que são vitais, nos salvam muitas vezes em função desse cuidado, a exemplo de atravessar a rua. Mas eles também podem se tornar disfuncionais, podem deixar de ser libertadores e se tornarem aprisionadores, usando esse mesmo exemplo, a partir do momento em que geram medo, fazendo analogia do atravessar a rua, que a gente nem olha dos dois lados, a gente simplesmente não se move porque estão passando carros e a gente fica paralisado. Um eu doente, sem estrutura e maturidade, é indeciso, inseguro, instável, impulsivo, ansioso, escravo dos pensamentos e das emoções destrutivas. E a gente precisa fazer com que não seja assim. Não sei se você concorda comigo. Intelectuais, executivos, líderes sociais podem ter um eu doente ou imaturo. Podem ser ótimos para tratar problemas externos, mas não para resolver os problemas internos. Então, é hoje que a gente está conhecendo muito, né, das máscaras sociais, de quem a gente mostra ou finge ser, mas não de quem a gente realmente é. Quando são contrariados, criticados ou vivem perdas, têm reações agressivas ou sofrem excessivamente. Porque vive num mundo aí criado, fantasiado, de faz de conta, e muitas vezes até perdem a referência dessa falta do próprio autoconhecimento. Assim como nós somos ou podemos ser, a nossa história arquivada na memória é a caixa de segredos da nossa personalidade. Somos construídos e construtores da nossa personalidade, pela nossa carga genética e também pelo nosso ambiente educacional e social. Somos construtores da nossa personalidade por meio da liderança do eu, ou eu colocaria um parênteses pela falta dela, né? Um dos fenômenos mais belos do psiquismo humano e que demonstra o aceleramento da construção do eu é a utilização espaço-temporal dos símbolos verbais para expressar uma intencionalidade, ação ou vontade. Esse é o nosso grande despertar. A gente ter clareza e conseguir construir e manifestar toda essa condição ou né, dentro das nossas relações, de acordo com realmente o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente entende, o que a gente compreende, não com essa ação de manada aí que muitas vezes a gente tem feito impulsivamente, tomado decisões sem pensar. O que faz do eu um brilhante engenheiro psíquico é a sua ousadia em considerar que a palavra expressará os seus desejos e a sua habilidade fenomenal para expressar uma intenção e crer que o outro compreenderá. Então, sim, o que você fala e como o outro entende o que você fala é importante e importa. Bom dia, Ângela, seja muito bem-vinda, tá? E você precisa se preocupar com isso. Aquele ditado de que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende, não é verdade. Você é responsável pelo que você fala e eu diria principalmente por como ou pelo que o outro entende. Porque se o outro entender errado ou distorcer a sua fala e a sua intenção, resultados não tão positivos assim podem acontecer. Estudar, aprender, incorporar novos conhecimentos para nutrir as funções do eu é fundamental. Mas submeter-se ao excesso de informações e de atividades vai contra a formação do eu saudável. Precisamos buscar o equilíbrio e descobrir os nossos limites. Então, se você virar um workaholic, você provavelmente vai criar um eu doente, não tão saudável assim. Esse excesso de informações e de atividades gera a síndrome do pensamento acelerado, SPA, né? A psicoterapia, a psiquiatria explica isso, é um transtorno, né, da nossa mente.
causando esgotamento cerebral e ansiedade crônica, o que produz, entre outros sintomas, fadiga excessiva, dores de cabeça, sofrimento por antecipação, inclusive o esquecimento, afeta diretamente a nossa memória. O excesso de pensamento desgasta o cérebro, asfixia o prazer de viver e contrai a imaginação e a sociabilidade. Informações empilhadas de forma inadequada não subsidiam a construção de pensamentos lúcidos, altruístas, coerentes e úteis que nos libertam. Então, olha o paradoxo. Não quer dizer que você não tem que pensar, ao contrário, ele fala lá desde o começo, né, que pensar é fundamental, mas que você deve ter equilíbrio, que você deve estudar o suficiente para se compreender, para desenvolver o autoconhecimento e para aquilo que você está fazendo, mas que excesso de informação, principalmente mais do mesmo, não ajuda e que pode gerar essa síndrome do pensamento acelerado que vai fazer com que você fique cada vez mais ansioso, com que você cada vez tome decisões mais impulsivas, inclusive que te façam parar de pensar, porque você liga no piloto automático e acaba parando de se questionar, de pensar e de desenvolver, né, essa autonomia e esse conhecimento para poder tomar as melhores decisões. Precisamos entrar em nossos pensamentos e emoções e dirigir a nossa história. Existem teorias psicológicas que dizem não ser possível mudar a personalidade do adulto, mas elas estão cientificamente erradas nessa área. Pensar é transformar-se, e sim, todos nós podemos mudar em qualquer época da nossa vida. O problema é que podemos mudar para pior também. Devido ao volume de ideias perturbadoras, muitas pessoas deixam pouco a pouco de ser alegres, livres, motivadas, singelas e ousadas. Quantos de nós não sofremos repreensões, somos reprimidos e deixamos de manifestar a nossa verdadeira essência em função do que o outro quer ou do que o outro pode pensar? Em qualquer época da vida, podemos adoecer se não trabalharmos as nossas perdas, decepções e crises. Apesar do funcionamento da mente humana ser de indescritível beleza, a personalidade adquire conflitos com muita facilidade. E aí desenvolvemos complexos de inferioridade, timidez, fobias, medos, depressão, obsessão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas, rigidez, perfeccionismo, insegurança, impulsividade, preocupação excessiva com o futuro e com a imagem social, dentro de uma lista imensa e insana que muitas vezes a gente já faz parte, sem às vezes até perceber, tá? Então, pausa, é um momento aí de reflexão e da gente realmente rever os nossos valores, ressignificar os nossos posicionamentos, as nossas condutas e trabalhar com aquilo que realmente importa. Alguns são controlados por traumas do passado, outros por decepção do presente. Uns resolvem com facilidade as dificuldades e outros perpetuam os transtornos psíquicos. Quando necessário, devemos fazer um tratamento psicológico e médico sem culpa e com motivação e consciência, sem nunca esquecermos que precisamos ser os atores principais do tratamento. O eu é o grande agente de mudança. Então, olha só, ele é médico, ele é psiquiatra, ele é psicoterapeuta, ele incentiva e motiva sim a busca de uma ajuda profissional, se necessário, mas sem jogar a responsabilidade nesse profissional. Esse profissional é um apoio. Quem vai realmente mudar, tomar as atitudes e fazer a diferença para a nossa vida, para ser esse agente de mudança, somos nós mesmos. Vou correr aqui agora que eu vi que a gente tem menos de 15 minutos, ainda tem coisa para passar aqui. Vivemos em sociedades livres, mas nunca houve tantos escravos no território da emoção. Escravos da ansiedade, da impulsividade, do medo, da intolerância, da timidez, da irritabilidade, do estresse, das preocupações com o amanhã, do excesso de atividades, do excesso de ansiedade e do excesso de achismo com que o outro vai pensar de mim. A educação formal nos tem preparado para trabalhar no mundo de fora, mas não para atuar no mundo de dentro. Milhões de pessoas nunca aprenderam que podem e devem gerenciar os seus pensamentos e as suas emoções. Como serão líderes de si mesmas se não se conhecem minimamente? Como evitar que tenham transtornos psíquicos se não têm ferramentas para se defender ou se resolver? Precisamos aprender a nos conhecer
e a trabalhar esse mundo de dentro, que também é um mundo extremamente complexo. Muitos investem toda a energia na própria empresa ou profissão. Tornam-se máquinas de trabalhar e não investem na tranquilidade, no prazer de viver, nem em suas relações. São admirados socialmente, mas têm péssima qualidade de vida. São ansiosos, irritados, inquietos, extremamente insatisfeitos. A maioria deles promete para si que corrigirá o seu caminho, mas isso nunca acontece. Nunca corrigem. Sempre amanhã. Amanhã eu vou fazer diferente, amanhã, e esse amanhã nunca chega. Por isso, ao dar um basta e ver o que precisa mudar na sua vida, comece hoje. Não deixe para amanhã. Comece hoje. Precisamos aprender a pensar antes de reagir, a superar a necessidade neurótica de estar sempre certo, a se colocar no lugar dos outros, dentre outras atitudes mais sadias. Muitas vezes não protegemos nem a quem amamos. Alguns pais não conseguem ver a dor dos filhos estampada nos seus olhos. Só vão perceber que eles estão doentes quando entram em crise. Alguns professores não conseguem perceber que por trás da agressividade dos alunos existe o grito de uma criança pedindo ajuda. Muitos gestores e profissionais não conseguem enxergar o desespero dos seus liderados ou dos seus funcionários. Devemos urgentemente desenvolver a nossa capacidade de compreensão, de escuta, de olhar o outro. Temos que desenvolver a empatia e o autocontrole, principalmente em situações de conflitos ou quando submetidos a estresse e pressão intensos. Que comportamento teria se tudo que você mais valoriza estivesse por um fio e corresse o risco de ser perdido subitamente? É uma pergunta aí abrupta, mas que nos faz pensar. E se você responde que você mudaria praticamente tudo na sua vida, pare agora e comece a promover essas mudanças a partir de já. Frequentemente reagimos sem nenhuma lucidez nos momentos de tensão. Dizemos coisas absurdas, incoerentes, ferimos pessoas e nos ferimos. O medo, a raiva, a ansiedade nos impelem a reagir sem pensar. Os instintos controlam a nossa inteligência. Até quando você vai permitir que os instintos continuem controlando a sua inteligência? Num clima em que ninguém pensa, a melhor resposta é não dar respostas. É procurar a sabedoria do silêncio. Nos primeiros 30 segundos em que estamos estressados, cometemos os nossos maiores erros. Nunca se esqueça disso. Nesses momentos é que dizemos palavras que nunca deveriam ser ditas. Então, devemos pensar antes de reagir, avaliar a história completa para depois julgá-la, colocar-se no lugar dos outros, dominar a nossa agressividade e sair de cena sempre que estivermos nesse instinto, nessa irracionalidade, nessa impulsionabilidade de fazer as coisas, de reagir sem pensar. A melhor maneira de desarmar um agressor e abrir o leque da sua inteligência é surpreendê-lo. Seja com silêncio, seja com elogio, seja com uma atitude inusitada. Transforme-se e pense nas várias técnicas e maneiras de surpreender o seu agressor, para que você não haja como ele, para que você não se transforme também num agressor. Da próxima vez que estiver em situação constrangedora, não se obrigue a dar uma resposta imediata. Treine ser amigo do silêncio. Tome o tempo que for necessário para você conseguir recuperar a sua lucidez e o seu pensamento, né, e a atitude de pensar antes de reagir. O maior líder é aquele que lidera o seu próprio mundo. A agressividade, a falta de compreensão e a crítica impensada são alicerces dos frágeis. O líder valoriza a vida, a sua vida e a vida dos outros. E aí, nesses últimos 7 minutos, talvez eu atrase um pouquinho, mas vou correr aqui para fazer um resumo. É o último capítulo do livro e eu diria assim, o crème de la crème, né? Porque são teses para levar para a vida toda. Então, ele traz aqui em forma de pergunta e resposta também, mas para fazer a gente pensar em relação a tudo aquilo que ele está trazendo para a gente. Bom dia, Cláudio, seja bem-vindo. Então, é um resumão. A vida é uma joia única no teatro da existência. Todos temos uma rica história, apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas, das nossas loucuras e da nossa irracionalidade. Qual valor você realmente dá para a sua vida e para as pessoas que você ama?
Você tem investido em qualidade de vida ou tem sido uma máquina de atividades? Tem tempo para as pessoas que ama ou é apenas uma máquina de trabalhar? Reacende as chamas dos seus sonhos ou os enterra nos solos das suas preocupações? Segunda dica, segunda tese para levar para toda a vida. Toda discriminação é desinteligente. Nunca se diminua diante de ninguém. Jamais perca a sua espontaneidade. Nosso eu pode e deve superar a necessidade neurótica de se preocupar em excesso com o que os outros pensam e falam de nós. Dê às pessoas o direito de criticarem você. Afinal, não somos perfeitos. Faz parte do processo. Bom dia, Alane, seja bem-vinda. Terceira, resgatar a liderança do eu é ser líder da própria mente. Quem quer ter dias felizes e ser livre deve mapear pelo menos os seus principais fantasmas mentais, inclusive com ajuda profissional se necessário. Que medos te controlam? Qual o fundamento lógico desses medos? Que decisões tem adiado na sua vida? Quem não mapeia os seus fantasmas emocionais aprisiona-os nos porões da mente e muitas vezes vivem em funções deles, nem sempre da melhor forma possível. Um eu autopunitivo que cobra demais de si não é autor da sua história, é um carrasco de si mesmo. Quem tem a necessidade neurótica de se punir e não dá o direito de ser e não se dá o direito de ser imperfeito, de ser um ser humano em construção. Como você se trata? Está realmente querendo desenvolver a sua autoliderança e ser uma pessoa melhor para o mundo? Ou ainda se mantém submisso à vontade alheia? Outra tese. Há um silêncio raríssimo, mas que todos deveríamos aprender desde a mais tenra infância. O silêncio proativo. O silêncio em que nos calamos por fora e gritamos por dentro. Este silêncio nos ajuda a afinar a preciosa ferramenta de pensar antes de reagir. Instrumento básico para o eu ser protagonista de si mesmo. Quem não pensa antes de reagir é impulsivo, um escravo da ação e reação e não suporta ser contrariado. E eu acrescentaria aqui que traz um monte de consequências, nem sempre positivas, a maioria não positivas, por tomar decisões sem pensar ou pensando com a cabeça alheia, né? E aí ele traz o contraponto já para a gente caminhando aí para finalizar. Um eu maduro abraça mais e julga menos, elogia mais e critica menos, né? E aí eu começo a fazer as perguntas aqui nessa grande frase dele. Quanto você abraça mais atualmente? Você mais se protege, empurra ou acolhe? Quanto você elogia mais e critica menos? Você tem o olhar de ver o positivo em tudo que acontece, até nas situações críticas? Bom dia, Valentina. Valentina não, Manu, né? Bom dia, Manu, seja bem-vinda. Quanto você aprende a olhar o que tem de bom, tirar proveito, inclusive das situações críticas, aprender o que não fazer ou qual não é a melhor opção, ao invés de só criticar, só julgar, só reclamar e só, muitas vezes, colocar o outro para baixo, inclusive você mesmo. Um eu emocionalmente bem resolvido é tolerante, paciente, generoso, proativo, protetor de sua emoção, filtrador de estímulos estressantes. Você já consegue desenvolver, você já conseguiu colocar, instalar esse filtro, né, no seu eu? Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. Por isso, não compra o eu maduro não compra o que não lhe pertence, só para mostrar para o outro que também tem ou que pode ter mais do que ele. O eu maduro não reage como uma esponja absorvendo picuinhas, atritos, críticas e falatórios desinteligentes. O eu maduro não repete a mesma coisa várias vezes para convencer ou mudar os outros. É um construtor de relações saudáveis. O eu maduro é um construtor de relações saudáveis, a começar por si mesmo. E aí,
para finalizar, nesse último minuto, eu trago uma frase que o Cury, ele fala e ele quase que se define com isso, né? Então, quando ele fala sobre o autor, ele começa com essa citação, e eu vou trazer aqui ipsis literis, como está no livro. A maior aventura de um ser humano é viajar. E a maior viagem que alguém pode empreender é para dentro de si mesmo. E o modo mais emocionante de realizá-la é ler um livro, pois um livro revela que a vida é o maior de todos os livros, mas é pouco útil para quem não souber ler nas entrelinhas e descobrir o que as palavras não disseram. Augusto Cury. Então, com essa citação, eu finalizo, e não só tentando, né, ter trazido aqui as dicas, as teorias sobre o processo da gente liderar nossa mente, para quem chegou no final, esse livro aqui que a gente está debatendo, do Cury, mas principalmente com essa última citação, instigando e motivando você a ler cada vez mais. Esse é o objetivo da nossa live, esse é o objetivo do livro da semana, que você consiga, possa e desenvolva esse gosto pela leitura, que não seja um livro por semana, que seja um livro por mês, um livro por bimestre, um livro por semestre, um livro por ano. Não interessa, se você ainda não tem esse hábito, construa esse hábito e comece pouco a pouco, uma página por dia, um capítulo por dia, valorize essa sua habilidade, que certamente a sua vida terá consequências diferentes e, de acordo com a minha experiência e na minha opinião, melhores. Beijo grande, obrigada por vocês estarem me acompanhando. Domingo que vem a gente, não sei se vai estar aqui, a gente vai estar num evento, mas eu vou avisando vocês durante a semana, e mesmo que não seja possível fazer a live, eu vou indicar o livro da semana durante aí os próximos dias para vocês acompanharem, tá bom? Beijo grande e até a próxima.